Cordiais saudações, meu nome é Fernando, eu sou professor de Geografia da Rede Municipal de Ensino de São Vicente. Hoje estou acompanhado pelo ilustre professor Domingos Pardal Braz, professor de História e Filosofia da Rede Municipal de Santos e também do Estado. Então hoje nós estamos praticamente fazendo a aula em loco, né? Num lugar mesmo, aula de campo. E nós iniciamos na última aula aulas sobre as vegetações brasileiras. E nós estamos aqui num bioma, numa vegetação brasileira, uma vegetação muito importante que é o manguezal. O manguezal ele é um bioma de transição que fica entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre. O mangue ele é muito importante por vários motivos. Primeiro porque ele permite, ou melhor, o mangue ele preserva as áreas costeiras de erosão e os canais de navegação de assoreamento, para que os canais continuem navegáveis. Então isso é uma das coisas que o mangue faz. O mangue ele também é um local de reprodução de algumas espécies, e muitos animais vêm buscar seu alimento no mangue. E também é muito importante para a atividade humana, né? Porque ribeirinhos, pessoas que vivem perto dos mangues, acabam também se alimentando de caranguejos, por exemplo, aqui no mangue. O mangue ou manguezal, ele é um dos biomas mais degradados, um dos biomas que mais sofrem com a atividade humana, seja pela poluição. Eu vou mostrar até para vocês aqui, ó, que tá, né, pessoas jogam lixo no mangue, tá aqui, ó, aqui é minha blusa, tá, ó, no chão, sabe, lixo e tal. Outra coisa que acontece é por causa da especulação imobiliária, ou pessoas que não têm onde morar, sabe, vão aterrando os mangues. Então a ocupação desordenada acaba destruindo em parte ou no todo os manguezais que existem pelo Brasil afora. Tá? Os mangues eles podem ser encontrados na América, no continente americano, no continente africano, no continente da Ásia e também na Oceania. E existem três tipos de mangues: o mangue preto, o mangue vermelho e o mangue branco. Tá? Daqui a pouco eu vou deixar também o professor Domingos falar um pouco, que ele também conhece, né? Ele é um amante da fitogeografia, ou melhor, da biogeografia, que é a matéria que nós estamos estudando. E o que eu tenho mais a falar do mangue, né? O mangue ele tem raízes aéreas, né? A vegetação ela é uma vegetação pneumatófora, ou seja, as raízes ficam acima, elas ficam elevadas para que possam buscar oxigênio. No mangue preto, geralmente as vegetações ficam na forma horizontal. Ó, mostrar do outro lado, tem raízes, ó, que ficam na horizontal. E vou apontar a minha câmera para vocês verem. Então as raízes ficam na horizontal e elas ficam, ó, elevadas. Então essa vegetação, além de ser pneumatófora, ela é também halófita. Pneumatófora porque ela fica elevada acima da água para obter oxigênio, para obter a respiração, já que o solo tem pouco oxigênio e a água é salobra porque é uma mistura de água doce com água salgada. Então o que é uma vegetação halófita? É uma vegetação que se adaptou
ao sal, já que o solo contém muito sal. Então é uma vegetação que fica próxima aos mares, tá? Vegetação halófita, que ela consegue viver em ambientes que tem certa quantidade de sal, um ambiente salino. Então é muito importante nós preservarmos os mangues pelo que eu já falei, da questão da preservação da erosão, né, para não ter erosão em áreas costeiras, para que os mares não fiquem assoreados, para que porque assim o mar vem carregando tudo que é terra para o mangue. Então assim o mar não fica assoreado, né? Então você tem canais de navegação. Então o mangue é importante por isso. É um bioma, então você tem a fauna do mangue. Muitos animais se reproduzem aqui neste ambiente. Inclusive, como eu falei, as pessoas que moram próximas ao mangue também recolhem seu alimento aqui. E o mangue tem um cheiro, um odor um tanto desagradável, porque também tem muita matéria em decomposição. Tá? E agora eu vou deixar o professor Domingos falar um pouco, né? Até porque a gente também não pode se estender muito numa aula no meio do mangue. Professor, se quiser falar. Tá, então, ó, nós estamos caminhando no meio do mangue. Tá, pegar aqui o meu boné. Aqui é ótimo, é um banco de areia. Dá pra mostrar pra eles a areia? Onde nós estamos? Nós estamos agora num banco de areia, porque os mangues, eles acabaram se estendendo onde antes era território marinho ou território fluvial. Então, o ambiente ocupado pelos mangues, no passado, correspondia ao mar. Então você encontra bancos de areia no mangue. Existem, como o Fernando falou, 3 principais espécies. Professor. 3 principais espécies que o professor Fernando falou, que são o mangue negro, o mangue preto, o mangue vermelho e o mangue branco. 3 tipos diferentes de vegetação. O mangue preto, se não me engano, chamado também de seriúba, ele fica mais próximo ao mar e fica no acesso das ondas e das correntes marítimas. Por isso, existe apenas um ali mais adiante, não sei se o professor Fernando consegue mostrar. A seriúba é aquela que tem as raízes que tem as raízes grandes para fora da terra. Mostra a seriúba para eles, lá na frente, aquela com as raízes grandes lá, tá vendo? Com as raízes que parece um arco. Consegue ver? Parece um arco, ó. Daqui dá para ver direitinho a seriúba, no meio das outras grandes. Ali no meio das grandes, aquelas raízes aéreas. Cuidado que aí afunda, vai cuidar. Aquela é a seriúba. Claro, você encontra, nós encontramos essa vegetação misturada. Conseguiu? Sim. Aquele exemplar é um mangue preto, ou uma seriúba. E geralmente elas formam grupos próximos aos rios e próximos aos mares. E ficam no acesso das ondas. E aquelas raízes enormes servem como âncora para ela se fixar e acabar não sendo levada pelas ondas. Então ela é a primeira espécie vegetal colonizadora dentro do mangue. É ela que vai adiante das outras. Em redor das raízes da seriúba se forma o primeiro depósito de sedimentos. Porque o mangue, como o professor Fernando falou, é um terreno altamente sedimentar, onde você tem restos de folhas, de troncos e até mesmo de seres vivos em decomposição. Isso vai formando uma lama, vai formando um lodo, um substrato sedimentar, que vai tornando o terreno cada vez mais firme. Quando esse terreno se torna mais firme, vem a espécie intermediária, que se não me engano é o mangue vermelho, posso estar equivocado. E mais para trás, já na transição para a terra
seca, onde você tem as marés e parte do tempo fica seco e parte do tempo fica inundado, você tem um mangue branco, se eu não me engano é a Avicena. Então essas espécies não crescem normalmente juntas, você encontra uma ou outra misturadas, mas elas formam vegetação compacta. Mangue preto com mangue preto, mangue vermelho com mangue vermelho e mangue branco com mangue branco. Cada uma numa faixa determinada, uma mais próxima aos rios, mais próxima aos mares, junto da maré, uma na região intermediária, quase sempre alagada, e outra numa região mais próxima da terra. E os biólogos eles definem o mangue como um berçário do mar. Berçário do mar e também como dispensa do mar. Porque essas espécies, como o professor Fernando falou, diversos peixes e também aves, eles vêm se nutrir aqui do mangue, eles vêm se alimentar aqui do mangue, vêm se alimentar de folhas, de frutos, mas também vêm se alimentar de micro-organismos, de pequenos animais, plâncton, fitoplâncton e outros seres que vivem nestas águas, que como o Fernando falou são salobras, parte marítimas e parte fluviais. Eles vêm se alimentar aqui e acabam desovando e dando cria aqui no mangue. Por isso o mangue é um complexo de vegetação importantíssimo para a flora. Aliás, esses buracos que eu vou mostrar na terra para vocês, tá? Esses buraquinhos são tocas de caranguejos. Ó, tudo toca, né? E esses animais, eles vivem, é o habitat. Uma grande ali. Né? É o habitat deles, né? E tem filhotes e tal. Aqui, veja aqui. Uma toca grande. Aqui uma toca grande. São tocas desses animais, né? Então, assim, é uma pena que a área esteja degradada. Essa área aqui fica em São Vicente, tá? Fica aqui mesmo em São Vicente. Aliás, eu vou dar a localização. Eu vou dar a localização exata. Esse mangue fica próximo à Escola República de Portugal. Então, atenção, professores de geografia do República de Portugal, atenção alunos, né? Se um dia vocês puderem visitar, claro, com a autorização dos pais de vocês, venham, né, fazer uma expedição com os professores de geografia, acompanhado, claro, também dos pais e de outros adultos, né? Eu vim aqui com meu pai há 35 anos atrás, 30 anos atrás. E era até um pouco maior essa região de mangue. Ela é única. Onde nós estamos aqui, dentro da ilha de São Vicente, é a única parcela preservada de mangue. É muito pequena. É a única. Ela é do lado da rua aqui, da Rua Japão, das Marinas. É a única parcela de vegetação de mangue presente na ilha de São Vicente. E ela está muito degradada. Quando estive aqui com meu pai há 30, 35 anos, estava muito mais limpa e preservada. Então é muito triste. É muito triste, dói o coração da gente ver o estado que ela se encontra agora, de poluição e de degradação. Então, como o professor Fernando falou, seria muito bom organizar expedições com autorização dos pais, até mesmo para não visitar, até limpar, remover esse lixo daqui e revitalizar esse mangue. Bom, só vamos fazer um resumo do que foi dito até agora, né? O mangue é uma vegetação costeira, então pega toda a costa brasileira. E como eu já falei em outras aulas para vocês, o mangue eu errei aqui, desculpa. O mangue fica em região costeira. Costeira se refere a litoral, tá? O mangue você vai encontrar entre as latitudes tropical e subtropical, que eu já expliquei para vocês, né? Na questão de clima tropical, subtropical. Então, nessas latitudes onde se encontra o clima tropical e subtropical, você vai encontrar mangues. Os mangues você vai encontrar no nosso continente americano, no continente da Ásia, no continente da Oceania e no continente da África. Nesses lugares você vai encontrar mangue. Outra coisa, aqui as raízes são, né, raízes são raízes aéreas. Ou adventícias. São raízes aéreas, ou seja, elas ficam acima da água salobra, do lodo, né, para poder respirar. Já que
o solo tem pouco oxigênio. Então, assim, as raízes são aéreas. Você vê aqui também muitas raízes no chão, né, em forma horizontal. Depois elas vão subindo, né, mas você encontra muitas raízes em forma assim horizontal. Então, só relembrando, então você vai ver raízes aéreas, são pneumatóforas, ou seja, que são aéreas, e alófitas, porque ficam adaptadas em meio a essa água salina. Grava aqui. Uma observação. Nós só estamos aqui a seco porque é um horário que nós estamos, não tem a maré alta, porque há alternância de maré. Se você vir aqui num outro horário, provavelmente à noitinha, aqui vai estar alagado, vai haver uma faixa d'água de 30 a 50 centímetros, onde nós estamos. Então o mangue é sujeito à alternância das marés, e quase durante parte do dia dessas 24 horas, ele fica alagado. Ok? Aqui, mostra essa. Ó, temos aqui, ó, frutinhas de uma delas, né? É interessante saber que essa sementinha, essa frutinha, ela cai na água, a água carrega, ela abre e daqui surge uma outra plantinha. São as sementes, fruta-semente, carregada pela maré, ela abre e aí já surge uma outra plantinha, ó. Mostra ela surgindo também para eles. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Outras. Agora, essa espécie aqui não, essa espécie surge do solo, da própria raiz. Mas então, o que eu falei, por que é importante preservar o mangue, né? A questão também do assoreamento dos canais de navegação, para evitar a erosão de áreas costeiras, né? E porque o mangue é o berçário, como o professor Domingos disse, é um berçário de algumas espécies. E das aves. As aves vêm se alimentar aqui. Então é muito importante, inclusive para as pessoas, os pescadores, né? Também é muito importante que como vocês podem perceber, muitas vezes tem vendedores de caranguejos. É aqui que eles vêm buscar os caranguejos. Por isso que é importante preservar este bioma, ok? Então, eu me despeço de vocês e até a próxima aula. Fui!